graça e paz. Há algo que precisa ser confrontado logo no início. A dificuldade em orar não é um detalhe da vida cristã, ela é um sintoma espiritual. Não é apenas falta de disciplina, é desconexão. E é exatamente nesse ponto que a narrativa do capítulo 10 do livro de Daniel nos conduz, não como uma história distante, mas como um espelho da nossa própria realidade. O texto nos leva a um momento específico, o 3º ano do reinado de Ciro, o Grande. Nesse tempo, uma revelação é entregue a Daniel, uma palavra verdadeira, mas carregada de conflito. Não era uma mensagem simples, não era algo leve. Era daquelas revelações que não apenas informam, mas abalam. Daniel não apenas recebe a visão, ele a compreende. E aqui está algo profundo. Compreender espiritualmente não é apenas entender com a mente, é carregar o peso daquilo que foi revelado. E esse peso o leva ao quebrantamento. Durante 3 semanas, ele não vive normalmente, ele não se alimenta como de costume, ele não busca conforto, ele não tenta distrair a alma, ele se entrega ao lamento. Ele entra num estado de sensibilidade espiritual tão intenso que tudo ao redor perde o sabor. Isso não é religiosidade, isso é alinhamento. Daniel não estava jejuando por ritual. Ele estava respondendo a essa uma dor espiritual legítima. Porque enquanto o tempo profético já havia se cumprido, o tempo do cativeiro havia terminado, o povo não tinha mais o desejo de voltar. E isso quebra Daniel. O sonho dele não era conforto, não era estabilidade, não era prosperidade na Babilônia. O sonho dele era Jerusalém, era o templo, era a presença de Deus restaurada entre o povo. Mas o povo já não queria isso, eles haviam se acostumado. E aqui está uma das verdades mais perigosas da vida espiritual. O ser humano tem uma capacidade assustadora de se adaptar ao que deveria incomodá-lo. A Babilônia, com toda a sua beleza, riqueza e estrutura, não apenas acolheu o povo, ela os absorveu. O cativeiro deixou de ser prisão e passou a ser preferência. E isso não está distante da nossa realidade. O mundo oferece conforto, estética, estabilidade e status, e lentamente, quase imperceptivelmente, o coração começa a trocar o eterno pelo imediato. O apóstolo Paulo de Tarso já havia alertado sobre isso em carta aos Romanos capítulo 12. Não se conformem com este século. Não é apenas sobre evitar o pecado evidente, é sobre não assumir a forma do sistema. Porque a conformidade não acontece de uma vez, ela acontece em camadas. Primeiro você observa, depois você tolera, depois você aceita, e quando percebe, já se tornou parte. Desde o início, lá em Gênesis, após a queda, o homem tentou resolver sua vergonha criando cobertura, folhas, aparência, camuflagem, e isso nunca mudou. Hoje, as folhas são outras. Títulos, aparência, validação, aceitação social. Mas a essência é a mesma, esconder quem realmente somos. E o problema não é estético, não é espiritual, porque toda tentativa de mascarar a realidade impede o tratamento verdadeiro. A adaptação pode parecer confortável, mas ela é letal. É como um processo silencioso progressivo. Não destrói de imediato, apenas vai ajustando você ao ambiente até que você já não perceba o que está perdendo. E enquanto isso acontece, a alma vai se tornando insensível. Daniel não se tornou insensível, ele sentiu, ele percebeu o afastamento do povo, ele discerniu o perigo e ele respondeu com oração. Mas não uma oração superficial, ele entra num estado de busca contínua. 3 semanas, sem pausa emocional, sem distração, sem substituição. E então, no 24º dia, algo acontece. Às margens do rio Tigre, ele levanta os olhos e vê um homem vestido de linho. Uma figura cuja descrição ultrapassa qualquer padrão angelical comum. O corpo reluzente, o rosto como relâmpago, os olhos como fogo, a voz como multidão. Essa não é uma manifestação comum. Tudo indica uma revelação do próprio Cristo em forma glorificada. A presença é tão intensa que aqueles ao redor não conseguem ver, mas sentem. O medo toma conta deles, eles fogem. Porque o mundo espiritual não depende da percepção visual para ser real. Daniel permanece. Mas não permanece forte, ele desaba. A força o abandona. A aparência muda, o corpo não sustenta. Isso revela algo que muitas vezes ignoramos. O contato com o sobrenatural verdadeiro não exalta o homem, ele o reduz. Daniel cai com o rosto em terra. E mesmo assim, a história não termina na queda, uma mão o toca, isso é extraordinário. O mesmo Deus que revela glória também oferece toque, ele não deixa Daniel prostrado. Ele o levanta, ajusta sua posição, o coloca de joelhos, depois o coloca de pé.
Deus não apenas fala, Ele prepara quem vai ouvir. E então vem a palavra, não temas, mas não é apenas consolo, é revelação, desde o primeiro dia. Essa frase muda tudo. Desde o primeiro momento em que Daniel decidiu buscar entendimento, desde o instante em que ele inclinou o coração à humildade diante de Deus, a resposta já havia sido liberada. Isso desmonta uma das maiores mentiras que carregamos, a ideia de que Deus demora para ouvir. Não, a resposta começa no momento da entrega. Mas há um detalhe crucial: entre a liberação e a manifestação, existe resistência. E é aqui que o texto nos leva a uma dimensão que muitos evitam ou distorcem, a realidade do conflito espiritual. O mensageiro revela que houve oposição. Durante 21 dias houve impedimento, não porque Deus não quis responder, mas porque houve confronto no caminho da resposta. Isso não diminui Deus, isso revela que existe uma dinâmica espiritual acontecendo além do que vemos. O que Carta aos Efésios, capítulo 6, descreve como principados, potestades e forças espirituais do mal, não é metáfora, é estrutura. Existe organização no mundo espiritual maligno, e o alvo não era destruir Daniel moralmente, era fazê-lo desistir. Essa é a estratégia mais eficaz. Não é fazer você cair em escândalo, é fazer você parar de orar, parar de buscar, parar de insistir, porque enquanto você ora, algo está em movimento. E Daniel não parou. Dia após dia, mesmo sem ver resposta, mesmo sem sentir mudança, ele permaneceu. E isso ativa algo poderoso, perseverança espiritual. No 21º dia, reforço é enviado, a resistência é rompida, a resposta chega. Isso revela um princípio que não pode ser ignorado. A continuidade na oração sustenta o fluxo da resposta. Não é intensidade momentânea, é constância. E isso confronta diretamente a nossa geração, porque queremos respostas rápidas, mas não sustentamos processos espirituais. Queremos manifestação, sem permanência, mas o céu responde à persistência. A oração não é um evento, é uma posição. E quando você ocupa essa posição, algo acontece no invisível, mesmo que você não perceba imediatamente. Daniel não viu a batalha, mas ele sustentou a conexão, e isso foi suficiente. Mas ainda há um ponto que não pode ser ignorado, e ele é decisivo para quem deseja viver uma vida espiritual consistente. A oração não transforma Deus, ela transforma você. Muitos entram na presença de Deus tentando mudar circunstâncias, mas saem exatamente do mesmo jeito, porque não permitiram que a presença os moldasse. Daniel não apenas buscava respostas, ele se deixava ajustar durante o processo. Enquanto o céu se movia ao redor dele, algo também estava sendo alinhado dentro dele. Isso revela que a espera não é perda de tempo, é tratamento. Cada dia de silêncio aparente era, na verdade, um dia de aprofundamento. Cada lágrima derramada não era fraqueza, era quebrantamento gerando sensibilidade espiritual. Porque quando Deus decide falar, Ele não procura apenas ouvidos disponíveis, Ele procura corações preparados. E talvez seja exatamente isso que está faltando hoje. Vivemos dias em que muitos querem ouvir Deus, mas poucos querem se posicionar como Daniel se posicionou. Poucos querem pagar o preço da constância, da renúncia, da disciplina espiritual. Querem respostas rápidas, mas não querem processos profundos. Só que Deus não negocia princípios. O mesmo Deus que respondeu Daniel continua sendo o mesmo hoje. Ele continua ouvindo, continua respondendo, continua agindo. Mas ele também continua procurando homens e mulheres que permaneçam firmes, mesmo quando tudo ao redor sugere desistência. Por isso entenda, não é sobre sentir vontade de orar, é sobre decidir orar. Não é sobre ter tempo, é sobre estabelecer prioridade. Porque no fim, a diferença entre viver uma fé superficial e experimentar o sobrenatural está exatamente aqui, no lugar secreto, onde ninguém vê, mas tudo começa. Permaneça. Porque quem permanece amadurece, quem amadurece discerne, e quem discerne não desiste. A pergunta agora não é teórica, é prática. Quantas vezes você começou e parou? Quantas vezes a ausência de resposta visível te fez concluir que não estava acontecendo nada? Quando, na verdade, o céu já estava em movimento desde o primeiro dia, a oração não falha, mas quem ora, muitas vezes desiste. E é exatamente nesse ponto que a mensagem se torna um chamado. Permaneça, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque aquilo que é gerado no secreto sempre encontrará caminho para se manifestar.